Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas no YouTube. Neste programa eu vou te ensinar a fazer vários tipos de biscoitos, também vou te ensinar a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e esse é o episódio 16, onde eu vou te ensinar a fazer o seu próprio molde de um cortador que você precisa, mas que não tem. Também vou te ensinar a cortar a massa do biscoito com esse molde e a fazer a decoração com glacê real. Quer aprender? Então vem comigo! Então, eu vou começar a explicar como fazer seu próprio molde para cortar biscoitos, tá? Então, você vai precisar de um pedacinho de papel manteiga. Daí, você vem no computador e vai entrar na internet. Pode entrar aqui no Google, por exemplo, e digitar aqui molde cenoura. Então, eu vou querer procurar fazer um molde de cenoura, porque eu não tenho esse cortador de cenoura para cortar biscoito. Então, eu vou criar o meu próprio cortador. Só que eu vou pegar um molde daqui. Então, eu venho, procuro, né? Vim aqui no Google, então eu consultei aqui molde cenoura. Daí eu vou aqui em imagens. E eu escolho o molde que eu quero. Então, eu venho aqui, dou uma olhada e vejo qual que eu achei legal para fazer o meu molde. Você pode procurar como molde cenoura ou desenho de cenoura. Vou procurar desenho de cenoura para ver se tem mais legal. Então, eu vou querer esse daqui. Então, eu clico com o segundo botão do mouse, esse botãozinho aqui, ó, do mouse em cima do desenho. E vou aqui, copiar imagem. Daí, eu entro no Word, pego o documento em branco e aperto Ctrl, a tecla Ctrl e o V. E ele apareceu aqui, só que ele está muito grande. Então, eu vou diminuir o tamanho dele. Então, eu vou clicar em cima da tela e aqui do lado tem uma marcação, tem um lugarzinho que dá para colocar aqui, ó, e diminuir o tamanho. Então, eu vou arrastando para baixo e vou diminuindo o tamanho da imagem, até o tamanho que você vai querer o seu biscoito. Eu acho que esse tamanho aqui já tá bom. Então, eu venho aqui com o papel manteiga e coloco aqui na tela. Aí, não sei se dá pra ver, mas aqui pra mim eu consigo ver bem o desenho aqui sobre o papel manteiga. Então, eu venho aqui, ó, coloco o papel manteiga na tela e com o lápis eu faço o contorno desse desenho. Eu vou usar só o contorno, mas se quiser pode fazer o desenho todo para você ter uma ideia de como vai decorar o seu biscoito, tá? De fazer algum detalhe, dá para você ter uma ideia aqui. Então, eu vou copiar o desenho todo. Mas para mim o que importa é o molde. Então, eu tirei aqui o molde, ó, pela tela mesmo. Eu peguei papel manteiga e tirei o molde, tá? Então, agora eu vou abrir a massa do biscoito e eu vou cortar com esse molde que eu fiz aqui. Vou mostrar para você. Agora eu tenho que recortar toda a volta aqui do molde, né? Cortar e ficar no formato da cenoura.
Tá? Então eu cortei aqui o molde, cortei toda a volta do desenho. E agora eu preciso abrir a massa, colocar o molde em cima e cortar a massa nesse formato aqui, que eu vou mostrar para você agora em seguida. Então você pega agora a massa do biscoito, abre numa espessura aqui, ó, de mais ou menos meio centímetro. Eu costumo abrir uma espessura entre meio centímetro e 6 milímetros. Tá? Então você abre a sua massa. Essa massa que eu abri é a massa que eu fiz com canela, tá? É uma massa de biscoito sabor canela. Eu tenho um vídeo em que eu preparo essa massa, tá lá no meu canal do YouTube. O canal é Sobremesas da Si. Um dos episódios lá do programa Mão na Massa, eu ensino a fazer essa massa aqui de canela para fazer biscoitos. Então agora eu vou pegar aqui o molde que eu cortei, tá? Eu cortei o molde pequenininho. Você corta do tamanho que você quiser, é que eu preciso de um tamanho menor. Então eu cortei aqui um tamanho pequeno. Você vem aqui no seu na massa, coloca na massa do seu biscoito. Tá vendo que ele gruda bem, até muda a cor aqui do papel manteiga, que já pegou um pouquinho da manteiga, da massa aqui no papel manteiga e ele grudou. Ó, tá grudado. Então agora você vai vir com uma faquinha, de preferência sem serra, né? E vai cortar ao redor aqui com a faquinha e com cuidado, devagar. Eu vou usar essa esteca aqui, que veio num kit de estecas, tá? Esse daqui é o formato, do formato de uma faquinha. E eu vou usar esse daqui, então, para cortar o meu biscoito. Então, eu vou cortar devagar, né? Com cuidado aqui, ó, ao redor do molde. E é só cortando, tá? É colocando sem arrastar. Você vai afundar assim e fazendo formato, afundando e subindo a faquinha, sem arrastar assim, senão ele vai rasgar a massa. Então é só fazendo assim, ó, abaixando e subindo a faquinha. E tá feito. Tiro aqui, ó, o excesso e tá cortado aqui, ó, no formato que eu fiz o molde. Ó, tá cortado aqui. É só eu ajeitar aqui, porque fica às vezes rebarbinha, né, da faquinha que eu cortei aqui, mas é só você ajeitar. Vai ajeitando aqui com a mão. Ou com a própria esteca você pode ir ajeitando aqui em cima também, tirando as rebarbinhas. Para deixar bem lisinho aqui a volta dele. E tá aqui, ó, cortadinho no formato que eu quero. Agora é só colocar numa assadeira forrada com papel manteiga, coloco em cima do papel manteiga e levo para assar. Se eu quero uma massa bem retinha, não quero que essa massa fique estufadinha, eu quero ela mais lisa, eu coloco a assadeira, que vai estar com essa massa aqui, antes de pôr no forno, eu levo para a geladeira por mais ou menos 15, 20 minutos e depois eu tiro da geladeira e levo para o forno, tá? Se a sua massa já estiver bem durinha e gelada, você já pode colocar na assadeira assim e já levar para o forno, tá? Então vai para o forno a 180 graus e você verifica lá, é mais ou menos 8, 10, 12 minutos, dependendo do forno. É só você verificar lá no seu forno, tá? E cada forno é diferente, né?
Então, você conhecendo o seu forno melhor, sabendo se ele demora mais para assar ou não, de acordo com as receitas que você costuma fazer, você vai tendo uma ideia de quanto tempo fica lá. Então, a partir de 8, 10 minutos, você já pode dar uma olhada lá que já vai eu acredito que já vai estar pronto ou quase pronto para você tirar do forno. Então, agora eu vou levar para assar e depois eu vou decorar. Então, eu levei para assar. Esses são os biscoitos no formato de cenoura, que eu fiz o molde com vocês, mostrando como que faz, né? Aproveitei e fiz outros moldes também. Eu fiz um molde nesse formato aqui de coelho. E esse outro também de coelhinho. Tá? Os moldes estão aqui, ó. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu desenhei lá pela tela do computador, eu coloquei o papel manteiga e desenhei o contorno. A mesma coisa eu fiz com esse daqui. Então, esse daqui foi esse daqui, ó, que eu cortei. Fica o mesmo tamanho, tá? Esse coelhinho aqui, ó. E a cenoura. Esse papel você pode guardar para usar outras vezes também, tá? Ele dura mais. Então, não precisa jogar fora agora não, dá para usar outras vezes também. Então, eu coloquei para assar exatamente 8 minutos. Coloquei no timer 8 minutos, coloquei no forno a 180 graus e deu certinho 8 minutos para assar o biscoito. Então, esse lado que tá mais assadinho, que fica a parte de baixo, esse é o ponto ideal para o biscoito. Ele dá uma leve dourada aqui embaixo, tá? E em cima tá assim. E agora o próximo passo é a decoração do biscoito com glacê real. Então, nós vamos começar agora a etapa da decoração do biscoito. Então, eu vou pegar o biscoito. Esse biscoito eu ensinei a você a procurar o molde, né? Se você não tem cortador, então eu ensinei a fazer o molde dele, a encontrar na internet, copiar o molde no papel manteiga. Daí é só recortar, né, a volta, né, o molde do papel manteiga, abrir a sua massa de biscoito, colocar o papel manteiga em cima da massa e fazer um recorte. Então, eu fiz aqui com o molde que eu tinha feito. E agora eu vou decorar o biscoito. Eu preparei o glacê real nas cores que eu vou usar, a laranja e o verde. Esse verde que eu usei é o verde hortelã da marca Mix. E aqui eu usei duas cores para fazer o laranja. Eu usei o amarelo gema da marca Mix e o vermelho morango também da marca Mix. Eu usei bastante mais o amarelo do que o vermelho. Fui dando o tom que eu queria, tá? Tem um vídeo no meu canal do YouTube que está dentro do programa Mão na Massa. Lá eu ensino a preparar o glacê, a dar o ponto que você vai precisar para decorar os biscoitos, que é o ponto de contorno e de preenchimento. E também ensino a colorir o glacê, tá? Se você quiser assistir essa aula, ela tá lá dentro do programa Mão na Massa, no meu canal do YouTube. O nome do canal é Sobremesas da Si. Procura lá e assista essa aula, que é bem legal. E você, que se não sabe ainda, vai aprender a fazer a preparação do glacê real para decorar os biscoitos. Então, agora a gente vai decorar. Sempre que eu vou decorar, eu deixo aqui disponível um papel toalha para poder limpar a pontinha aqui do saquinho, né? Porque às vezes fica sujo aqui com glacê por fora, daí atrapalha na hora de fazer a decoração. Então, às vezes eu uso, ou a mão mesmo que suja um pouco com glacê, eu uso para limpar aqui. Então, ou uso papel toalha, ou deixa um paninho para você poder usar para limpar, então, aqui o saquinho ou as mãos.
Então eu já preparei e coloquei aqui no saquinho de confeitar e eu ainda não cortei aqui a pontinha. É só cortar com a tesoura do tamanho que você quer. Esse aqui está no ponto fluido, que é o de preenchimento, e esse outro aqui está no ponto de contorno. Então eu vou cortar a pontinha dos saquinhos para poder então fazer a decoração. Eu vou começar com o laranja da cenoura. Então eu cortei um pouquinho, veja se tá bom esse tamanho. Ou você precisa cortar mais um pouco, eu vou cortar mais um pouco. Daí eu vou fazer o contorno. Se precisar, ajeita um pouquinho aqui. O contorno é importante fazer para ele segurar o glacê fluido que vai aqui dentro no preenchimento do biscoito. Então esse contorno, ele é feito com glacê no ponto de contorno, né, mesmo, que é para você, é um glacê um pouquinho mais firme e ele vai segurar, então, depois na hora que eu preencher com um glacê mais molinho, que é o glacê fluido. Então eu fiz o contorno aqui e vou fazer o contorno também aqui da folha. Então eu vou cortar aqui o saquinho também, a pontinha, para começar a usar. Vou fazer o contorno aqui da folha. Vou fazer o contorno dos outros e depois já vou fazendo direto os preenchimentos. Então, eu contornei os meus biscoitos e agora eu vou fazer o preenchimento. Vou pegar o primeiro que eu contornei aqui. Agora eu vou pegar o glacê fluido, que é o ponto de preenchimento. E vou preencher o biscoito aqui nessa parte laranja. E agora com o palitinho ou scriber, você vai ajeitar aqui. Vai espalhar esse preenchimento em todo o biscoito da parte laranja. Em toda a cenoura aqui. Coloca uma quantidade que você já acha que vai dar, né? Mas não exagere para ele não transbordar pelo biscoito, porque se você exagerar, colocar demais, não tem nem contorno que segure, né? Então você coloca e se achar que precisa colocar mais um pouco em algum lugar, daí você coloca. Agora é só ajeitar aqui para deixar mais lisinho. Veja se tem bolha, se tiver bolha, você vai furar aqui. A bolha, você consegue perceber quando tem. Fica um pontinho mais escuro aqui, que é um ar que fica lá, né, no glacê. Então, é só você afundar assim, ó, furar para tirar a bolha e espalhar
o glacê para ficar lisinho. E agora eu vou preencher a parte da folha. Vou ajeitando aqui com o palitinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui e aqui, ó. Agora eu reservo esse daqui para ele secar e eu continuar depois para fazer os detalhes. Faço a mesma coisa nos outros biscoitos. Agora vamos de novo para a folha. Sempre que vai mudar de cor, limpa a ponta do palitinho ou do scriber para poder continuar fazendo aqui e não sujar com o glacê que eu já estava trabalhando antes com a outra cor, né? Então, tem que limpar aqui a pontinha do palitinho ou da agulha. O scriber é agulha para decoração de biscoito. Tá? Então, daí, se você tiver, você vê o que você prefere. Se você prefere trabalhar com palitinho ou com agulha. De qualquer forma, precisa limpar quando vai trocar de cor de glacê. Para não sujar, né, o biscoito, para não manchar com outra cor o glacê que você vai trabalhar. E agora o último. Vou prestar bem atenção para ver se não tem bolha de ar lá dentro, porque daí fica parecendo um pontinho preto aqui. Pontinho preto não, né? Um pontinho mais escuro aqui
E daí você vai perceber que vai ficar manchado se você não tirar o ar antes de ele secar. Agora é preciso esperar secar bem esses biscoitos para endurecer essa parte que eu já fiz, para depois fazer o detalhe nele. Com o glacê no ponto de contorno, eu vou fazer o detalhe. Mas eu preciso que ele seque, porque senão vai afundar aqui, tá bem molhado, né? Bem molinho esse glacê. A opção mais rápida é você secar esses biscoitos no forno. Mas aí precisa ser uma temperatura bem baixa do seu forno. Para agilizar esse processo aqui, eu vou levar para o meu forno, tá? No meu forno, eu costumo colocar na temperatura mais baixa que tem do forno. Eu ligo o forno e coloco o biscoito lá dentro, nessa temperatura mínima que tem do forno, é lá no finalzinho do botão, né? Você deixa em temperatura mais baixa. E daí eu coloco lá na assadeira coberta com papel manteiga, coloco os biscoitos em cima do papel manteiga, coloco no forno e coloco uma colher de pau na porta do forno, para ficar um pouquinho aberta a porta do forno. E deixo lá por 8 minutos, mais ou menos, 8 a 10 minutos no máximo, lá no forno, para secar esse glacê que eu coloquei aqui. Só tomando cuidado, porque se o seu forno não tem uma temperatura baixa, ele não fica na temperatura baixa, daí tem uma outra opção, que é você pré-aquecer o seu forno por mais ou menos 10 minutos. Daí você vai apagar o seu forno, deixar ele apagado e daí então colocar os biscoitos lá dentro e deixar o biscoito lá por mais ou menos 8, 10 minutos. Você vai observando, mas daí já é com o forno desligado. Então você vai aquecer o seu forno, desligar e depois colocar o biscoito lá dentro. Tá? Essa é uma opção para quem não tem um forno que fica numa temperatura baixa. Mas é só ir testando mesmo, tá? Não pode ter medo de errar, não pode ter medo de testar. Então você vai testando, porque os fornos não são todos iguaizinhos, né? A gente conhece nosso forno. Um forno é diferente do outro. Então é testando mesmo o seu forno que você vai começar a aprender e a conhecer melhor quanto tempo que você vai precisar deixar lá e tudo mais. Tá? Então agora eu vou colocar lá no forno um pouquinho e eu volto para terminar os detalhes da cenoura. Agora os biscoitos estão bem secos, tá? Ó, põe a mão, não suja, não desmancha, nem nada, tá? Tá bem sequinho. E agora eu vou fazer os detalhes nele. E os detalhes, então, eu vou fazer com glacê no ponto de contorno. Eu vou pegar aqui, vou pegar o glacê no ponto de contorno, limpo aqui a pontinha, tá? Porque às vezes fica um pouquinho seco o que ficou aqui na ponta. Eu vou fazer o contorno da cenoura. E vou fazer algum detalhezinho aqui, ó.
Tá? Fiz alguns detalhezinhos aqui. E agora eu vou contornar a folha e fazer algum detalhe. Vou começar aqui, ó, vou contornar a folha devagar, tá? Com calma. Contornei. Só ajeitar aqui para finalizar, né? E tá contornado. Eu vou fazer algum detalhezinho aqui, ó. Só um detalhezinho, assim. Você faz o que você quiser. Se não quiser fazer também, não precisa fazer, né? Tem que fazer o que você acha que fica legal. Olha como ficou. E agora eu vou fazer detalhe nos outros. E agora o detalhezinho que eu gosto de fazer. Se ficar com a pontinha levantada, é só ajeitar aqui com o palitinho. Tá? Dá pra você consertar algumas coisas usando o palitinho. Aqui, que bonitinho que ficou. E lembre, né? Não tinha o cortador nesse formato. Foi feito através de um molde que eu peguei pela internet. Então é facinho, você não precisa de cortador para fazer tudo. Se você não encontrar o cortador que você quer ou precisa, dá para pegar molde e fazer do jeito que foi ensinado nessa aula. Não precisa se desesperar porque não está achando molde para comprar, né? Ou ficar gastando um dinheiro que não tem para comprar. Principalmente no início, quando você está começando a fazer, você não tem muita coisa e também não tem condições de ficar investindo em muito material, em muito cortador. Então dá para você mesma fazer, como eu mostrei aqui. Então não precisa se desesperar, é só usar criatividade. É só ajeitar aqui. Se ficar algum que você não gostou, vai fazer o outro, você tira aqui com o palitinho, com cuidado. Tá? Já tá firminho a parte de baixo, né? Então não tem problema, dá pra tirar. E faz o outro. Esse ponto de contorno, ele seca bem mais rápido. Então, às vezes, você está fazendo, ele já seca. Terminar aqui agora a folha. Outra coisa que dá para fazer também, que eu gosto de fazer, né? Às vezes é usar esses pós comestíveis para decoração, tá? Esse é o pó decoração pérola da marca Mago, tá? E esse é muito legal também de usar. Ele parece um glitter, é um pó bem brilhante e que dá um toque especial no seu biscoito, né? Ele fica diferente.
Então, é só molhar um pouquinho a ponta aqui do seu pincel, com a cerda bem macia, e você vai batendo com o dedo aqui, ó, e vai caindo esse glitter, esse pozinho para decoração aqui no seu biscoito. Você pode colocar só na parte laranja, ou se quiser colocar em tudo também, daí vai ficar ao seu gosto. E fica bem bonitinho. Ele fica assim, ó, com alguns brilhos desse pó aqui que eu coloquei. Não sei se vai dar pra ver daí, mas fica bem bonito. Vou colocar nesse aqui, ó. É só colocar um pouquinho na ponta do pincel, aqui na cerda do pincel, e depois bater com o dedo, pra cair aqui de um jeito por igual. Olha como fica brilhante, fica bem bonito, é um detalhe a mais no seu biscoito. Então tá aqui, olha, tá pronto. Espero que você tenha gostado e até a próxima.